Muito bem, pessoal, dando prosseguimento ao nosso curso de História de Mato Grosso, hoje nós iremos analisar a economia mato-grossense após a Guerra da Tríplice Aliança. Iremos perceber os grandes desdobramentos para a economia mato-grossense causados pelos resultados do final da Guerra do Paraguai, alterando completamente o caráter da economia mato-grossense, surgindo novas atividades, surgindo produtos que Mato Grosso passa a exportar para o mercado internacional e surgindo também novas atividades econômicas ligadas a esse comércio de importação e de exportação. Bem, a economia mato-grossense após a Guerra da Tríplice Aliança vai ter como grandes destaques estes setores. As casas comerciais, que vão ser estes empreendimentos que surgem em várias cidades do território mato-grossense e que vão tratar desse comércio de exportar produtos in natura ou mesmo matérias-primas e importar produtos industrializados. Temos também as usinas de açúcar que surgem às margens do rio Cuiabá e do rio Paraguai. Temos ainda a extração de poaia, a extração de erva mate, a extração do látex para a produção da borracha, o crescimento da pecuária em Mato Grosso e uma nova fase de extração de diamantes. Perceba que, como desdobramento da Guerra da Tríplice Aliança, tivemos uma maior diversificação da economia mato-grossense. Vamos começar a nossa análise falando sobre as casas de comércio. O que eram essas casas comerciais? Eram revendedoras de produtos industrializados. Então você se lembra que a reabertura da navegação pelo Rio Paraguai foi uma das principais consequências da Guerra da Tríplice Aliança. E essa reabertura possibilitou a entrada de mercadorias estrangeiras na província de Mato Grosso. Mercadorias vindas da Europa, principalmente vindas da Inglaterra, que à época era a principal potência imperialista, a principal potência do capitalismo mundial. Essas casas comerciais que surgiram em Corumbá, Cáceres e Cuiabá, elas revendiam esses produtos que entravam no continente sul-americano via estuário do Rio da Prata. Chegavam a Montevidéu, chegavam a Buenos Aires e depois adentravam as cidades mato-grossenses, essas três mencionadas. Então nós temos a importação de produtos, de mercadorias vindas da Europa e, ao mesmo tempo, essas casas comerciais também vão exportar produtos mato-grossenses, matérias-primas. Elas se estabeleceram nessas três cidades. Lembre-se que Corumbá era a principal cidade econômica, principal polo econômico de Mato Grosso era a cidade de Corumbá. Detalhe interessante é mencionar que também as casas comerciais funcionavam como bancos. Nem todas as cidades já possuíam uma filial do Banco do Brasil ou de qualquer outro banco. Mas aí as casas de comércio funcionavam como verdadeiras agências bancárias. Elas emprestavam dinheiro a juros e também faziam o câmbio de várias moedas. Então essa é uma curiosidade interessante. As casas de comércio atuando como agências bancárias. Para exportar os produtos e também para receber os produtos, era utilizada a navegação fluvial. Por isso que essas casas vão se estabelecer em cidades banhadas por rios. No caso aqui, Rio Paraguai, Corumbá e Cáceres, Rio Cuiabá, na capital mato-grossense. Essas casas comerciais chegavam também a arrendar terras. Qual era o objetivo do arrendamento de terras por parte dessas casas de comércio?
Elas arrendavam terras, pessoal, justamente com a finalidade de fazer atividade criatória, criação de gado, atividade da pecuária. Lembra que a pecuária também foi uma atividade importantíssima que ganhou fôlego em Mato Grosso após a Guerra do Paraguai? Então, essas casas de comércio muitas vezes arrendavam terras devolutas do estado de Mato Grosso, onde criavam gado ou exploravam matérias-primas com o extrativismo vegetal, por exemplo, da poaia. Veja aqui no desenho de Moacir Freitas, grande artista mato-grossense, uma casa comercial. Essa aqui é a famosa Casa Orlando, no centro histórico de Cuiabá. Vamos agora falar do extrativismo, começando pela poaia, a ipeca ou ipecacuanha, arbusto nativo das regiões banhadas pelo rio Guaporé e também pelo rio Paraguai. Era um produto usado na indústria farmacêutica europeia. Então perceba que das raízes da poaia se extraía uma substância chamada imetina, que era utilizada na fabricação de vários tipos de remédios lá na Europa. Então a poaia, as raízes da poaia, eram exportadas para a Europa, onde eram fabricados medicamentos. Para a extração da poaia, utilizavam-se métodos bastante rudimentares, métodos artesanais, e o poaeiro, que era o trabalhador que se embrenhava na mata para coletar o arbusto, retirar o arbusto e coletar as raízes dessa planta, enfrentava condições bastante adversas. Preferencialmente, essa atividade era realizada durante os meses de chuvas. Por quê? Porque perceba bem, qual era a única parte desse vegetal que interessava do ponto de vista mercantil? Eram suas raízes. Logo, o arbusto precisava ser retirado inteiro. Preferia-se a época das chuvas, porque aí o terreno estava mais suscetível para que fossem arrancadas as raízes da poaia. Período das chuvas, então, é que o poaeiro atuava. Essa atividade se dava no sistema de arrendamento de terras. Como a gente falou, as casas comerciais locavam terras devolutas do Estado, onde faziam a extração da poaia. Contratavam os trabalhadores, os chamados poaeiros, que aí se embrenhavam nas matas para trazer as raízes da poaia. O escoamento dessa produção se dava pelo transporte fluvial. E essa atividade entrou em decadência na década de 40, por conta do surgimento da indústria farmacêutica no Brasil. Vamos ver a imagem aqui, pessoal? Esse aqui é o poaeiro. Ele está com as raízes da poaia nas mãos. Das raízes se extraía uma substância chamada imetina, usada na fabricação de remédios. E aqui no mapa nós temos a área de exploração da poaia no final do século XIX e início do século XX. Nós temos a área dos rios Guaporé e Paraguai também, pessoal. Note que nós temos um núcleo urbano, uma cidade que surgiu em decorrência da exploração de poaia. Cidade de Barra do Bugres surgiu por conta da extração da poaia. Essa área verde aqui, entre Vila Bela, Barra do Bugres, proximidades de Cáceres, se deu a extração vegetal desse produto. Vamos agora falar sobre outro produto do extrativismo vegetal mato-grossense, a erva mate.
A erva mate foi uma atividade econômica muito importante e contribuiu inclusive para o surgimento de uma fabulosa empresa chamada Companhia Mate Laranjeira, que detinha um monopólio sobre a extração da erva mate em terras mato-grossenses. A erva mate era extraída em bosques nativos localizados na porção sul da então província de Mato Grosso, depois estado de Mato Grosso. Corresponde ao atual território sul-mato-grossense. Essa extração possuía uma grande importância na economia local, surgindo na década de 1890 uma importantíssima empresa que tinha o monopólio sobre a extração de erva mate aqui em Mato Grosso. É a Companhia Mate Laranjeira, que tinha capital argentino, tinha participação de capital argentino. Laranjeira, Mendes e Companhia. Esse Mendes aqui é do Francisco Mendes, empresário argentino que se associou a essa companhia para exportar a erva mate para os mercados platinos. Veja só que detalhe interessante. Os rendimentos da Companhia Mate Laranjeira chegavam a ser 6 vezes maior do que o rendimento do estado de Mato Grosso. Perceba aqui, moçada, o poderio econômico que tinha a Companhia Mate Laranjeira. Tanto é que os historiadores costumam dizer que a Companhia Mate Laranjeira era um estado dentro do estado de Mato Grosso, porque os seus rendimentos eram muito maiores. Essa companhia chegava inclusive a emprestar dinheiro para o estado de Mato Grosso. Tamanho era o seu poderio econômico. Para a extração da erva mate nos ervais nativos, nos bosques nativos do território que hoje corresponde ao estado de Mato Grosso do Sul, essa companhia usava preferencialmente a mão de obra paraguaia, mão de obra de trabalhadores paraguaios, que eram chamados à época de mineiros. Esses paraguaios eram recrutados pela Companhia Mate Laranjeira porque já eram mais hábeis na extração da erva mate, porque a erva mate é uma planta nativa dessa região de fronteira, tríplice fronteira aí, Brasil, Argentina e Paraguai. Vamos para o mapa aqui, pessoal. Olha aqui, no mapa nós temos a área de exploração da erva mate entre o final do século XIX e o início do século XX. Perceba aqui em laranja a área de fronteira com o Paraguai, onde nós tivemos a extração da erva mate pela Companhia Mate Laranjeira. Temos aqui as cidades relacionadas à expansão da erva mate. Várias cidades, olha só. Porto Murtinho, Bela Vista, Itaporã, Dourados, Ponta Porã e Amambai. São cidades que tinham relação direta com a extração da erva mate. Inclusive essa cidade aqui, Porto Murtinho, fundada pela Companhia Mate Laranjeira, justo na fronteira com a República do Paraguai. Aqui do lado nós temos aqui um cartaz da Companhia Mate Laranjeira, produtos da Companhia Mate Laranjeira. Porque, veja, essa companhia exportava para Buenos Aires, para Assunção, Vila Concepción, Rio de Janeiro, né? Olha só, a produção aqui, então não ficava só no território mato-grossense, era mandado para outras áreas do Brasil e até mesmo para os mercados platinos. As ervas mais finas destinadas à produção do chimarrão e as um pouquinho de menor qualidade para a produção do tereré. Muito bem, gente, olha só. Aí está agora mais um produto do extrativismo mato-grossense, o látex, produção de borracha. O látex aqui em Mato Grosso era extraído de duas árvores, da
seringueira e da mangabeira. Olha só, detalhe importantíssimo. O látex extraído de duas árvores mato-grossenses. A seringueira e também da mangabeira. Borracha era extraída nas matas e cerrados mato-grossenses e da Amazônia. Havia um caráter sazonal da coleta. Por que caráter sazonal? Porque havia uma época específica para a extração do látex aqui em Mato Grosso, que é a época da seca, a época da estiagem. Ficava mais fácil para fazer a coleta do precioso látex nos meses de seca. A mão de obra utilizada na coleta do látex majoritariamente era formada por trabalhadores de origem nordestina. Veja só um detalhe interessante. Você percebeu o caráter sazonal da extração do látex aqui em Mato Grosso, das árvores de seringueira e mangabeira. A mão de obra argentina. Os mesmos trabalhadores que estavam na extração do látex estavam também... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui. Inicialmente peço desculpas a você porque nós interrompemos o seu estudo. Mas essa aula é uma aula demonstrativa, ela significa apenas aí 30%, 40% da aula normal. É simplesmente uma degustação do que você agora espera você aqui no nosso curso da La Concurso. Nós aqui da La Concurso, nós fizemos uma super preparação pedagógica para atender, para arrebentar, para que todos os nossos alunos que cumprem as nossas orientações pedagógicas atinjam aí, pelo menos aí, fique na lista de classificados da SEDUC, pode ter certeza disso. Em 2017, 2018, nós tivemos o concurso da SEDUC e só do online nós tivemos mais de 1.000 alunos aprovados dentro do número de vagas. Então isso nos habilita a oferecer aí a melhor preparação para a SEDUC Processo Seletivo 2021, que vai orientar todas as contratações temporárias da SEDUC para o exercício de 2022, né? E lá nós temos o curso, atenção, técnico administrativo 10 de 20, temos o curso de professor, exceto as disciplinas específicas de acordo com o cargo, 10 de 20, e nós temos também para o apoio administrativo 10 de 12. Bacana? Gostou? Clique aqui embaixo e faça a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.